Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre introdução à filosofia. E na aula de hoje falaremos sobre os pré-socráticos. Vamos lá? Então, os pré-socráticos também são conhecidos como os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, ou naturalistas. Então, nos seus estudos sobre a filosofia, principalmente sobre a introdução à filosofia, sobre o nascimento da filosofia, é interessante, é necessário conhecer um pouco sobre tais filósofos. Então, os pré-socráticos, aqueles que nós vamos conhecer um pouco a partir de agora, eles são estudados a partir de escolas. Então, são filósofos, são pensadores que possuíam um grupo de seguidores. Então, quando falar sobre alguma escola, não se refere a um lugar físico, mas sim aí um conjunto, uma constelação de pensadores. São aquelas pessoas que seguiam esse filósofo que tinha um conjunto de ideias que nós vamos ver a partir de agora. Então, eu coloquei aqui para vocês esse mapa mental que eu encontrei e achei muito interessante, porque ele traz alguns dos conceitos que nós vamos abordar na aula de hoje e que você poderá, com certeza, encontrar aí na sua prova do Enem ou do vestibular. Então, tá aí, cosmologia. É aquela expressão que nós já vimos na aula sobre mitologia, que é a explicação do mundo de maneira racional. Então, isso seria a cosmologia. Bom, princípio originário. Então, nós vamos ver na aula de hoje sobre a arqué, ou arché, que é aquilo que os pré-socráticos utilizavam para explicar o universo, explicar a natureza, explicar o surgimento das coisas. Então, até então, nós víamos que no período da mitologia, a natureza e o universo era explicado pelos mitos, e agora passa a ser explicado a partir da natureza e seus elementos. E cada filósofo pré-socrático adota um princípio originário. Outra palavra que você vai encontrar é a ontologia. A ontologia tem a ver com a origem do ser, tem a ver com as raízes. Em filosofia, quando nós vamos estudar algum assunto, inicialmente nós estudamos a origem, né? Quais são os conceitos fundamentais daquele objeto que nós vamos iniciar nosso estudo. Nós temos aqui o Heráclito, né? Então, um dos filósofos pré-socráticos que falava da mudança constante, né? Da doutrina do fluxo e da síntese dos contrários. Vamos ver também sobre Heráclito na nossa aula. Temos Parmênides. O Parmênides falava da imobilidade do ser. Temos Empedocles. Então, ele fez uma teoria que era sobre a junção de princípios, que era terra, água, ar e fogo. Então, veremos que esses elementos, terra, água, ar e fogo, foi considerado a arqué, o princípio originário para alguns filósofos, e o Empedocles acreditava que a arqué era a junção de todos. Temos aqui a physis, que significa o estudo da natureza. Physis tem a tradução do grego com natureza. Então, por isso, nós temos os filósofos naturalistas, são aqueles que estudam a physis. Leucipo e Demócrito. Então, para eles, tudo é composto por átomos. Então, é conhecido como escola atomista. Temos aqui Pitágoras, né? O princípio de tudo, para ele, eram os números. Então, tudo pode ser atribuído pela matemática. Anaximandro, ele dizia que tudo é apeiron. Nós vamos ver o que é esse apeiron para Anaximandro, que é algo que é infinito e indeterminado. Nós temos aqui Anaximenes. Então, a substância, para ele, básica, era o ar. E o Tales de Mileto foi o primeiro, né, o nome mais forte, mais conhecido dentre os pré-socráticos, tudo para ele era a água. E ele é da escola jônica, como nós vamos ver a seguir. Então, pessoal, filosofia pré-socrática ou naturalista. O que é isso? Então, os primeiros filósofos, considerados os fundadores da filosofia, no seu pensamento voltados para a compreensão da natureza, então da physis, como eu disse. Se aparecer na sua prova physis, a partir de agora você sabe que se refere à natureza. E da origem do cosmos. Então, pessoal, o objetivo desses filósofos era explicar o mundo e a realidade por meio da razão. Também poderá encontrar a expressão logos,
né, relacionada a esse uso da razão, sem precisar das explicações fantasiosas dos mitos. Então, o que é muito cobrado nas avaliações é essa compreensão, essa transição de pensamento, né? A mudança de um pensamento baseado antes nos mitos, né? A explicação da natureza e do universo através dos mitos, agora com os filósofos pré-socráticos passa a ser a partir da observação da natureza. Bom, arqué ou arché. Então, essa expressão, esse termo vai aparecer aí também para você na sua avaliação, pode acontecer, e você não precisa ficar apavorado com esse termo diferente. Ele significa origem, é aquilo que está à frente, e por isso é o começo ou o princípio de tudo. E também significa que, por estar à frente, ele comanda todo o restante. Então, é aquilo que dá origem e aquilo que dita, que comanda o que vem a seguir. Então, vamos lá. Começamos pela escola filosófica, escola jônica. Nós veremos cada escola filosófica e qual é a sua axé, qual é a sua teoria sobre o princípio, a origem e o que comanda as coisas. Então, o berço da filosofia pré-socrática é Mileto, a mais importante cidade da Jônia, no litoral ocidental da Ásia Menor. Então, a escola jônica recebe esse nome em decorrência de Jônia, uma colônia grega cujos filósofos explicavam o surgimento do mundo, de todas as coisas e dos seres a partir de um princípio único, né, que é a axé. E nós vamos ver qual é a axé para cada um desses filósofos da escola jônica, né, que dá origem a tudo que existe. Então, vamos lá. Caracterizava por buscar nos elementos da natureza o princípio e a causa de todos os seres do universo, o princípio da physis. Physis, já vimos que é natureza. Buscava a explicação para a axé do universo nas coisas concretas, as quais eram passíveis de serem percebidas pelo sentido humano. E seus principais pensadores foram Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Então, vamos dar início aqui com Tales de Mileto. Então, foi o primeiro filósofo da história, segundo Aristóteles. Aristóteles, né, considerado ele um dos primeiros e grandes filósofos, era um político atuante. Ele previu um eclipse solar e descobriu a constelação da Ursa Menor. A causa primeira, a matéria básica e fundamental de todas as coisas se originaram, ou seja, a arqué, era a água. Então fica fácil, né, se a gente precisar lembrar para a prova, a água está presente, né, em vários estados, sólido, líquido, gasoso. Nosso corpo, a maioria da composição do nosso corpo é de água. Então fica fácil lembrar que o primeiro filósofo pensou que seria a água a arqué. Então se encontra em diversos estados, sólido, líquido e gasoso. Está ligado à vida, né? Nós precisamos de água, de beber água para sobreviver, né? Ele viu que a terra úmida é fértil, então tem a ver com a produção, com a fertilidade. E também ele verificou que nas altas montanhas ele encontrou fósseis de animais marinhos. Então fez com que ele concluísse, sem nenhum equipamento naquela época, sem nenhuma tecnologia, que anteriormente tudo era coberto por água. Vamos lá, então. Anaximandro foi discípulo e sucessor de Tales. Então, Anaximandro foi geógrafo, matemático, astrônomo e político. Gosto sempre de destacar o tanto que esses primeiros filósofos dedicavam aos estudos, né? Estudavam muito e estudavam assuntos diferentes. Isso é muito interessante. Então, ele confeccionou o primeiro mapa mundi, criou o relógio de sol, introduziu o uso do esquadro para medir a distância entre as estrelas, e o princípio e a causa geradora do universo era o apeiron. Às vezes os alunos perguntam, professor, mas o que é apeiron? Apeiron é o nome que ele deu, o nome que ele inventou, né? E significa algo que seja ilimitado, indefinido e indeterminado. Então, o seu próprio conceito já diz, é indefinido, não consigo explicar o que é apeiron. Só dá para explicar que o Anaximandro considerava que esse apeiron era algo que fazia um movimento circular e começava a criar os elementos nessa sequência. Primeiro o quente, que era o fogo, depois o frio, que era o ar, depois o seco, que era a terra, e por fim o úmido, que era a água. Então, Anaximandro, lembremos que sua arqué é o apeiron.
Anaximenes, também aí da escola jônica, dedicou-se à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a Lua recebia sua luz do Sol. Não concordava com o Apeirão de Anaximandro e acreditava que a arqué do cosmo era o ar. Então, agora temos o pneuma, que é o ar. Provavelmente porque o ar está em todos os lugares, sendo o primeiro e o último ato de um ser, faltou um R aqui, de um ser vivo. Então, ele percebeu que quando nós nascemos, nós começamos a vida respirando, e quando a vida acaba, né, nós paramos de respirar. Está aí o motivo principal por ele achar que a origem de tudo era o ar. Heráclito, ele desprezava a plebe, os antigos poetas, os filósofos do seu tempo e a religião. Ele não intervinha na política de sua cidade. Então, ele era um defensor do mobilismo, concepção segundo a qual todas as coisas estariam em constante transformação. O exemplo é aquele clássico exemplo da água do rio. Então, ele explicava que quando você olha para um rio, esse rio nunca mais é o mesmo. Apesar dele aparentar ser o mesmo rio, a água está em constante movimento. Então, a cada minuto, aquele rio é um novo rio, está em constante transformação. E era o fogo que representava o elemento que dava dinamismo à realidade. Então, nós temos o fogo, né? Nós temos lá a chama do fogo, que faz normalmente aquele movimento circular, aquele movimento que vai balançando, e ele acreditava que era o fogo que dava esse dinamismo à realidade. O logos estava relacionado à tensão entre opostos, dia e noite, quente e frio, vida e morte. Então, aqui está Heráclito, aqui um dos primeiros que começam a utilizar a ideia de opostos, né? Platão, mais à frente, ele usa para explicar muito da sua teoria, principalmente da imortalidade da alma, a ideia de opostos também, né? Os gregos utilizavam a ideia de oposto, né? Se tem o dia, o oposto é a noite; se tem o quente, o oposto é o frio, para explicar, né? E para tentar convencer os seus interlocutores. E a razão última das coisas é o logos, era a tensão entre os opostos, só pode ser encontrado pelo pensamento, ok? Então, só o pensamento pode compreender, né, de uma maneira última, de uma maneira final, geral, o que era a realidade através dessa tensão entre os opostos. Então, o uso da razão para ele tinha essa relação com essa tensão entre os opostos. Bom, escola pitagórica ou itálica. Essa aqui fica fácil, né? O nome da escola normalmente tem a ver ou com o local onde aqueles filósofos se encontravam, ou com o nome do seu principal pensador, do fundador daquela escola. Então, a escola pitagórica foi assim batizada em decorrência de seu fundador, que foi Pitágoras. O ponto de partida, temos aqui, faltando um tido aqui, vou corrigir no material, partida dessa escola foi a cidade de Crotona, no sul da Itália. Então, caracterizava-se, ao contrário da escola jônica, por buscar a arqué do universo, não em substâncias materiais, que podem ser percebidas pelos sentidos e encontradas na natureza, podem encontradas na natureza, como a água e outros elementos, mas em conceitos não perceptíveis pelo sentido, como os números de Pitágoras. Vamos lá, Pitágoras. Pouco se sabe sobre a vida de Pitágoras. Alguns acreditam que nasceu em Samos e fundou uma confraria religiosa misteriosa, que chegou a tomar o poder na cidade. Ele afirmava que a arqué do universo eram os números, então, Pitágoras, a arqué eram os números, as proporções harmoniosas entre as coisas constituem a verdadeira natureza, a physis, e os pensadores pitagóricos, né, ele e seus seguidores, como eram chamados, exerceram forte influência no desenvolvimento da matemática, principalmente no campo da geometria. Outra escola, escola eleata. Vocês podem perceber, quando for estudar nos diversos livros didáticos, que essas escolas elas podem possuir nomes diferentes e até mesmo os filósofos podem ser classificados de forma diferente. Eu tentei apresentar aqui aquilo que se apresenta de mais comum. Então, analisei vários livros de filosofia, tanto da Base Nacional Curricular, quanto apostilas de cursos preparatórios,
para apresentar para vocês aquilo que me parecia ser considerado pela grande maioria dos professores, dos estudiosos, a melhor divisão. Então, agora vamos com a escola Eleata. Recebe esse nome em decorrência da cidade de Eleia, situada na Itália. O eleatismo concentra-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível e do conhecimento racional. E para os filósofos dessa vertente, o único conhecimento realmente válido é aquele que resulta da razão. E os principais pensadores são Parmênides e Zenão. Então vamos ver. Parmênides é o fundador da ontologia enquanto disciplina, que busca o conhecimento do ser em sua realidade mesma, ou seja, o conhecimento da essência última dos seres. Então ele era defensor de uma concepção monoteísta dos seres, não acreditava na existência de uma concepção monista dos seres, então não acreditava na existência do movimento. Ele introduziu na filosofia a diferença entre essência, algo que é imutável, e aparência, algo que é mutável, e acreditava em duas vias na busca do conhecimento. Então, essas duas vias pode também aparecer sobre Parmênides. A via da opinião, então, é o caminho da doxa, né? Doxa é opinião, sendo a via da experiência sensorial, refere-se a aspectos mutáveis e passageiros das coisas. Então, ele acreditava que consiste em um conhecimento instável, diante do conhecimento verdadeiro. Então, a opinião tem a ver com algo que nós percebemos, né? E são coisas mutáveis. Então, nossa experiência sensorial, nossa visão, nosso tato, olfato, nos passam algumas sensações, e essa experiência refere a coisas mutáveis e passageiras, essas experiências sensoriais, segundo Parmênides. E ele diz que existe a via da verdade, que é o caminho da aletheia, a verdade, sendo a via da atividade intelectiva, do pensamento. Então, sem o uso dos sentidos. Então, o único caminho do acesso à verdade para ele era o uso da razão, o uso da atividade intelectual. Bom, escola pluralista. Então, diferencia das escolas jônicas e itálicas por defender que não existe apenas um princípio, um arqué, que compõe o universo. Então, os pensadores dessa escola defendiam que o universo era formado por vários elementos que, juntos, constituíam a multiplicidade das coisas no mundo. Então, seus principais pensadores foram Anaxágoras, Demócrito e Empedócles. Então, vamos ver qual era a arqué para esses pensadores. Então, Anaxágoras foi físico, matemático, astrônomo e meteorologista. Afirmou que o Sol era uma pedra incandescente e que a Lua era uma terra, e não uma deusa. E foi preso por descrença nos deuses. A realidade era composta por uma infinidade de pequenos elementos, o qual denominava homeomerias, que constituíam na união de tudo que existe no universo. Então, a física seria composta dessas sementes, né, que ele chamou de homeomerias. Então, para isso, constituía a arqué. Então, era uma união de vários pequenos elementos que ele chamou de homeomerias. Depois temos Demócrito. Então, é o pré-socrático que mais produziu e escreveu. Ele viajou pelo Egito, Mesopotâmia, Pérsia, até se estabelecer em Atenas. Ele foi sistematizador do atomismo, né, doutrina que defendia que o universo era formado por átomos. Então, a palavra átomo significa não divisível. Então, para Demócrito, se refere à menor parte das coisas, as partículas infinitas e invisíveis que compõem os objetos materiais, dando origem aos fenômenos da natureza e ao movimento e transformação dos seres. Então, ele é considerado um materialista, pois tudo era formado por matéria, que são os átomos. Empedócles. Então, foi um político, poeta, dramaturgo, médico, cosmólogo e místico. Ele combateu a tirania de Agrigento, na sua cidade natal, e foi expulso da cidade e perambulou por toda a Grécia. Ele defendia que todas as coisas continham, em proporções variadas, os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Então, a arqué eram os 4 elementos
que se uniam e se separavam de formas diversas e em proporções diferentes, formando aí os seres da natureza. Então, os elementos seriam separados pelo ódio, que buscava a diferença, e unidos pelo amor, que agrupava a semelhança desses elementos, sendo o amor e o ódio formas cósmicas que atuaram sobre o mundo. Então, esse foi Empédocles. E assim, pessoal, nós finalizamos essa nossa passeada, né, esse nosso caminho pela Arqué. É interessante estudar e ler sobre os filósofos da natureza, né, em artigos, em livros, no seu próprio livro didático da sua escola, para complementar um pouco dessa história que aqui nós apresentamos. Obrigado a todos e até nosso próximo encontro.